E aí a minha sorte, qual foi a minha sorte que eu considero que eu tive? A minha tia, que é a única pessoa da família que chegou a um patamar, um status um pouco mais elevado. É a famosa tia rica, né? Fora do funcionalismo público. Foi. Ela não chegou nesse patamar como empresária, mas chegou como vendedora. Que é uma profissão que as pessoas também julgam no começo, mas que, na verdade, eu considero que todo mundo é vendedor. Tem um amigo que é o Bruno Van Enck, que é um dono de uma das maiores redes de barbearia de São Paulo. Ele fala isso, todo mundo é vendedor. Só existe, na verdade, ele fala o seguinte, só existe uma profissão no mundo, vendedor. Todo mundo é vendedor. Você sempre está vendendo alguma coisa. Sua imagem, seu serviço, seus Ou produtos. se vendendo que eu realmente sou uma pessoa produtiva e é por isso que eu mereço esse emprego. Sempre está vendendo alguma coisa. O problema é que as pessoas, elas muitas vezes não acordam para o fato de serem vendedores e acabam não vendendo bem. E aí quem vende menos, quem não sabe vender bem, tem menos sucesso. Quem sabe vender bem, tem mais sucesso. Não necessariamente precisa ter o melhor produto. Exatamente. Tu vende tua mão de obra, tu vende teu tempo. Sabendo vender, você vende até bosta em lata. Teve aquele episódio no Shark Tank, não foi? Do cara que vendeu bosta em lata. Vendeu bosta em lata. E a minha sorte qual foi? Essa minha tia, eu tava na casa dela, e aí eu peguei um livro. Era o Pai Rico, Pai Pobre. Peguei um livro, dei uma olhada no prefácio, e aí eu vi a história do cara. Um bilionário que tirava notas baixas e que alcançou o sucesso. Sou eu. Tiro nota baixa, já tô meio caminho andado, né? Já tô meio fudido aqui. Já tem um pré-requisito, tá fudido. Eu vi esse livro, mas era dela, fiquei com vergonha de pedir emprestado. Eu fui pra casa. Aí já tinha um celularzinho, J2. Oi, fundo amarelo. Aí eu peguei, baixei, procurei Pai Rico, Pai Pobre, download, PDF. Aí achei. Aí, irmão, na hora que eu vi que realmente era aquilo, que era a realidade, aí eu destrocei o livro. 14 anos. Você lê É uma autobiografia, o Pai Rico, Pai Pobre? Só que ele misturou um pouco de ficção. Na verdade, é ficção das histórias, que a história basicamente era o Robert Kiyosaki, que ele tinha um pai rico e um pai pobre. O pai pobre era realmente o pai dele. E o pai rico era o pai do amigo dele, que ele tinha como pai. E aí ele conta que esse pai rico do amigo dele chamou ele e o amigo dele para dar algumas lições. Eles disseram, pai rico, eu quero ser rico. Aí vocês querem ser rico, eu vou ensinar vocês. Mas eu vou ensinar do meu jeito. E aí ele cria algumas histórias que eu não sei se são verídicas, mas que explicam como que ele ensinou. Foram contadas a ele. Exatamente. E basicamente como é que é a história? Que o pai rico, para ensinar eles sobre a questão de vender a sua hora, ele colocou eles para trabalhar na loja dele, numa das lojas dele, né? Trabalhar a tarde inteira, né? Fora do período que eles estavam estudando, ganhando 25 cents por mês, né? E aí naquela época era até uma grana, né? Não tanto, era como se fosse, sei lá. Por hora? Por mês. Era 5 centavos de dólar. Exatamente. Pra 2 meninos. 2 meninos, é como se fosse R$100, sei lá, hoje em dia, né? E aí ele foi mostrar o valor de você... A diferença de você vender a sua hora e você vender um produto. Porque todo mundo vai vender a sua hora, né? O emprego é você vender a sua hora. Ele mostrou, você vai vender a sua hora aqui por 25 cents. E aí eles foram trabalhar na loja. E aí o que aconteceu? Esse filho do pai pobre, com o tempo ele se sentiu, tô sendo explorado. E aí o pai rico falou assim, parabéns, você chegou no estágio que todos os meus empregados chegam em algum momento. Se sentem explorados. O que você vai fazer ao respeito? Perguntou pro menino, né? Sim. Isso é o Robert Kiyosaki contando a história. Aí perguntou pro menino. Aí ele falou, eu vou protestar, reivindicar meus direitos, eu vou protestar, eu vou brigar, eu vou falar pra todo mundo que você é um explorador e tal. Aí ele falou o seguinte, tá, beleza, entendi. Vamos fazer o seguinte, eu vou triplicar o seu salário. E você só vai fazer isso pra mim o resto da vida. Você só vai trabalhar nesse emprego, mas eu vou triplicar seu salário. E é como se fosse esse valor multiplicado por 3, como se fosse um valor na época alto pra caralho. Considerável, né? Considerável. E aí ele pensou, não, tem alguma pegadinha aqui. Se eu aceitar isso daqui, eu nem sei o que vai acontecer. Se eu não aceitar, eu também não sei. Mas deve ser alguma pegadinha, não vou aceitar. E aí ele conta que ele refletindo, olhando pra trás, se ele tivesse aceitado, ele tinha se conformado. E ele teria o resto da vida dele ter que se contentar
com esse salário. É o que ele chama de corrida dos ratos. Que a corrida dos ratos, até ele foi polêmico na época, né? Por chamar a vida do americano médio de uma corrida de ratos. Mas a corrida dos ratos é o quê? Você vai, acorda, vai pro seu emprego, aí você trabalha o mês inteiro, aí você ganha o seu dinheiro, aí você paga as suas contas, aí você volta, vai pro seu emprego, trabalha o mês inteiro, paga as suas contas. É isso, nunca sobra dinheiro. Você passa o tempo inteiro comendo a ração que te dão no emprego. Você só vende a sua hora. E aí ele fala que tem a diferença, que é a pista de alta velocidade. É a corrida dos ratos, que essa é a pista de alta velocidade. Que seria o empreendedorismo. Que seria o empreendedorismo, que é você vender alguma coisa. Você tem alguma coisa trabalhando para você. E aí ele explica, né? Que o que aconteceu depois? Que ele não aceitou o triplo, né, do salário. E aí ele falou o seguinte, o pai rico falou o seguinte, quando ele não aceitou o triplo, ele falou o seguinte, você não aceitou? Beleza. Então você não vai receber nada, mas você vai continuar trabalhando. Aí ele, não. Aí também deve ser outra pegadinha. Não vou pirar, não vou chamar ele de explorador, vou aceitar, vou ver qual que é. Aí o que aconteceu? Quando ele estava trabalhando de graça, ele percebeu que era uma loja de revistas, né? Aí ele percebeu que tinham várias revistas que davam o prazo de validade, ou alguém lia e rasurava, que eles jogavam no lixo. E aí ele pensou, não, mas ela só tem um pequeno defeito aqui, ela pode ser usada. É o seguinte, vou convencer a dona aqui, o pai rico, a me dar essas revistas. Aí beleza, pode levar. Aí ele pegou as revistas, aí o que ele fez? Isso ele só observou que ele estava trabalhando de graça. Tô trabalhando de graça, como é que eu vou ganhar dinheiro aqui? Aí ele pegou as revistas, levou para casa, aí junto com o filho do pai rico, ele montou uma biblioteca que ele cobrava as pessoas uma mensalidade não, um horário ali. Você tem uma hora, você paga 25 cents para ler por uma hora. Ele empreendeu, porque ele trabalhou de graça. Ele só teve essa visão porque ele não estava na corrida dos ratos. E quando você está na corrida dos ratos, você nem pensa mais, é só aquilo. Tá automatizado, né? Aí eu até faço uma pergunta, você que está assistindo aí. Você recebe hoje um salário de 10 mil reais por mês. Alguém lhe dá um salário de 10 mil reais por mês, você aceita? Hoje. Você aceita para trabalhar o resto da vida nesse salário de 10 mil por mês? Muita gente aceitaria. Muita gente. Se vacilar no desespero, eu aceitaria fácil. No desespero não, vai. Tranquilo, tu aceitaria? Tranquilo. Tá de boa aqui. Deixando de lado os meus sonhos. Mas aí tem as cláusulas, né? Qual era a parada? Era o cara trabalhar 8 horas por dia, o normalzinho? Normal, 10 mil reais por mês, normalzinho, só que você só vai fazer isso o resto da sua vida. CLT zona. CLT. Você só vai fazer isso o resto da sua vida. Não ia conseguir ficar em paz. E os 10 mil que eu falo, e tu? Não, provavelmente não. Os 10 mil que eu falo é um valor que a maioria dos brasileiros se contenta. Sim. Você tá no 1% mais rico, né? 52, existe um dado que diz que 50,9% dos brasileiros ganham, em média, R$ 452 reais por mês. Olha essa porra. É uma desigualdade do caralho, eu concordo absolutamente com isso. E 452 reais. Então, 10 mil reais é uma grana do caralho pra muita gente, pra grande maioria, né? E aí a pessoa vai... Quando ela ganhar esse dinheiro, morreu a cabeça dela. Ela não vai pensar mais em nada. Ela é um utensílio da empresa. O pensamento criativo morreu, ela não vai pensar mais em nada pra mudar de vida. Por quê? Tu acha que isso atrofia a parada? Atrofia o cérebro, com certeza. Não tem maneiras da pessoa, com esses 10 mil, conseguir multiplicar a parada, ou utilizar aquilo como degrau na vida dela? Não, aí com certeza, com certeza. É porque é uma armadilha. Entende que é uma armadilha? Entendi. A corrida dos ratos é porque a ração é uma armadilha. A ração é pra você ficar ali, rodando, é uma armadilha. Onde é que tu tá, né? É que o teu cérebro ali, quando você vai, você vicia naquilo. Eu recebo todo mês. Se eu recebo todo mês, eu vou pensar mais em pra quê se eu recebo todo mês? Eu não tenho que gastar meus neurônios com nada, Pronto, que o dinheiro vai pingar na conta. Eu vou usar a minha vida como exemplo. Eu sou DJ, tenho sonhos como músico, artista, do caralho. Sim. Quando eu tô no emprego formal, emprego normal, regular, sim, eu não rendo 10% do que eu rendo quando eu tô desempregado, como DJ. Tô recebendo, você se acomoda. Total.
Tô recebendo ali meu dinheiro, não preciso estar me esforçando muito, vou trabalhar e tal, final de semana eu gasto ali o que sobrar, top.